Então, para você compreender a divisão, vamos para um ponto de vista prático. Se tiver 30 chocolates para dividir por 6 crianças, né? Cada criança vai ganhar quantos chocolates? De outra maneira, a gente quer saber quantas vezes o 6 cabe dentro do 30. Então, se eu falar que cabe 2 vezes, 2 vezes 6 dá 12, está longe de 30 ainda. Portanto, o 6 cabe 5 vezes dentro do 30, porque 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, 5, 6 vezes dá 30. Sempre a divisão tem um dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Quantas vezes o 9 cabe dentro do 42? Cabe 4 vezes. 9 vezes 4, 36. E tem resto 6. Ó. Essa é a propriedade fundamental da divisão. Ó. Dividendo é igual a divisor vezes o quociente mais o resto. O que é que você quer falar com o resto maior possível? Se eu for dividir o 19 pelo 5, por exemplo, o maior resto possível é o 4. Vai ser sempre o divisor menos 1. Por quê? Porque se o resto aqui for 5, ó, vai dar para dividir o 5 pelo 5. Então, o resto maior possível sempre vai ser o divisor menos 1. Muito importante isso aqui, ó. Como é que você representa números ímpares gerais? O dobro de qualquer número mais 1 vai dar um número ímpar. Desculpa. O dobro de qualquer número mais 1 vai dar um número ímpar, é verdade. Se você tiver 6, por exemplo, ó, 6 vezes 2, 12, mais 1, 13. Sempre vai dar um número ímpar. E o contrário. O dobro de qualquer número sempre vai dar um número par. Por exemplo, que é o dobro de 7, 14, dá um número par. Para exemplos práticos, ó, numa divisão, o divisor é 16, o quociente é 11 e o resto é 5. Qual o dividendo? Pela equação fundamental da divisão, o dividendo, né, ó, é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, realizando essa operação aqui, ó, vai dar 181. Segunda, numa divisão por 5, encontro todos os números inteiros positivos que deixam o resto igual ao quociente. Então, ó, você tem um número qualquer, dividido por 5, o resto vai ser igual ao quociente, ó, tem o mesmo valor, tá? Nesse sentido, a gente vai ter que n é 5 vezes q, né, que dividendo vezes o quociente, 5 vezes q, mais o resto, que também é q, então fica 6q. Ou seja, sempre vai ser múltiplo de 6, até chegar ao primeiro múltiplo de 5. Por que isso? Porque se você dividir o 6 pelo 5, o quociente vai ser igual ao resto. Se você dividir o 12 pelo 5, o quociente também vai ser igual ao resto. 18 pelo 5, o quociente vai ser igual ao resto, assim como 24. Agora não dá para ser 30. Por que não dá para ser 30? Porque quando você dividir o 30 pelo 5, o resto vai ser zero. Então, quais são os números? 6, 12, 18 e 24. Ó, qual número devemos acrescentar ao dividendo da divisão de 580 por 23 para que o quociente seja 26 e o resto o maior possível? Então, ó, quando ele fala em resto maior possível, ele está falando que o resto é 22, né? Porque se dividindo o dividendo é 23, o resto maior possível é dividendo menos 1, então dá 22. Então, eu acrescentando um valor qualquer, 580, e dividindo esse valor por 23, o quociente vai ser 26 e o resto vai ser 22. Agora é só aplicar a operação fundamental da divisão, que dividendo é igual a divisor multiplicado pelo quociente mais o resto. Por que o resto é 23 menos 1? Porque é o maior possível. O maior resto possível. Então, é um número menor
do que o dividendo. Resolvendo isso aqui, ó, tá, dá 40. Então, se você somar 40 a 580, você vai ter quociente 26 e o resto o maior possível, no caso 22. Próximo. Determine a soma de dois números naturais que, divididos por 5, deixa o resto metade do quociente. Então, um número, né, dividido por 5, então, 5 vezes Q, né, deixa o resto metade do quociente. O quociente é Q, né, ó. Então, a metade dele vai ser Q sobre 2. Realizando essa soma aqui, ó, 2 vezes 5 dá 10, né? 10 mais 1 dá 11Q sobre 2. Ou seja, 5,5. Como ele está falando número natural, né? Você vai pegar o 5, né, e multiplicar por 2. O resto vai ser 1, ó. Tá? Então, dobrando do 11, fica 22, né? Ó. Dividido por 5 dá 4, o resto fica 2, ó. Então, o resto sempre vai ser a metade do quociente, ó. Triplicando aqui, ó. 33 dividido por 5 dá 6 e sobra 3, ó. Então, o resto é metade do quociente sempre, ó. Resto, metade do quociente. Portanto, você vai somar os números, né, que estão nessa condição. Ou seja, o resto é metade quociente, que é exatamente 11 mais 22 mais 33 mais 44 mais 55. É só somar que tem um resultado, tá? Próximo. Um certo número inteiro positivo, né, quando dividido por 4, deixa o resto 3. E se for 3n, qual vai ser o resto? Então, quando você triplica esse número, tá, o resto vai ficar sendo quanto? Por exemplo, ó, se você tiver 11, né, dividido por 4, o resto é 3, ó. Mas ele não fala que é para triplicar. Então, como é que vai ficar? Vai ficar 11 vezes 3 dá 33, né? Dividido por 4 fica 8, que dá 32, mais 1. Nesse caso, o resto vai ser quanto? O resto vai ser 1. Seja A o menor número natural que pode ser escrito nessa forma aqui, ó, e nessa, tá? Então, qual a pergunta? Qual o valor da soma de P mais Q mais A? Então, A é um número natural, tá? Tanto P como Q são conscientes, tá? Então, o que acontece? Se você tiver essa equação aqui, ó, A é igual a isso aqui e A é igual a isso aqui. Então, esses dois têm que ser igual, né? Você igualando esses dois, né, isolando P e Q, você vai ficar com essa equação aqui, ó. Tá? Então, qual é o número que a gente pode colocar no lugar do P e no lugar do Q? O 10 e o 16. Por quê? Porque 50 menos 48 realmente dá 2. Quem vai ser o valor do A? É só substituir o P por 10 e o Q por 16. Vai ter que o A vai ser 51. Nesse caso, qual é o valor da soma dos três? 10 mais 16 mais 51, que dá 77. Quinta, determine dois números pelos quais devemos dividir 176 e 96, a fim de termos quocientes iguais, né? Então, 176 é x vezes q, né? E 88 é y vezes q, porque o quociente deles são iguais, né? Então, você dividindo esses dois aqui, ó, vai dar 2 sobre 1
é igual a x sobre q, ou seja, x é igual a 2 e y é igual a 1. Última. O produto das idades de 3 crianças é 105. Qual a diferença da idade da mais nova e da mais velha? Então, como deu 105, você tem que pegar e fatorar esse 105, tá? Dividido por 3 dá 35, por 5 dá 7, por 7 dá 1. Realmente multiplicando os 3 dá 105. Então, qual a diferença da maior pela menor? 7 menos 3, porque a maior tem 7 anos, a menor tem 3 anos. Aí diminuindo, dá 4 anos a diferença.